TV apresenta Entre Elas. Muitas vezes, algumas palavras acabam se perdendo ou se distanciando do seu significado, em razão de contextos distorcidos, histórias que são criadas ou até mesmo porque são utilizadas de forma equivocada. No Brasil, a palavra feminismo, que na definição do dicionário Aurélio é o sistema dos que preconizam a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos dos homens, é facilmente utilizada na forma pejorativa, com interpretações que estão longe daquilo que realmente quer dizer. No final das contas, se você é contra o abuso e o desrespeito e a violência contra as mulheres, talvez você seja feminista e nem saiba. Hoje a gente vai conversar sobre esse papo aqui no Entre Elas, que é a nova temporada do Vamos Conversar. O nosso espaço de reflexão, diálogo e conhecimento, porque a gente sabe que é conversando que a gente se entende. E antes de apresentar as minhas convidadas, eu quero te contar uma outra novidade. Nós também estamos agora nas principais plataformas de podcast. O Vamos Conversar da temporada passada já está inteirinho no Spotify, no Deezer. Então, você pode assistir a gente aqui no 12.2 da Educa TV e ouvir nas principais plataformas. Vai lá, curte o nosso conteúdo e manda também a sua opinião pra gente, que é muito importante. Então, para falar sobre feminismo, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais para começar essa nossa nova temporada, que é a Carmen Souza, líder comunitária da comunidade feminista Menino Chorão. Seja bem-vinda, dona Carmen. Obrigada. E também a professora Estela Godoy, que é professora de Sociologia da PUC Campinas. Bem-vinda, professora. Obrigada, prazer estar aqui, Lilian, e sobretudo na companhia da Carmen, que é um exemplo pra gente. Eu já falei aqui pequenas credenciais de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais como é que se relacionam, né? Como é que enxergam esse tema aqui, só para a gente começar um pouquinho a nossa conversa. Professora, por favor. Bom, eu sou professora de Sociologia, mas acho que não foi propriamente a Sociologia que me fez despertar para o tema do feminismo. Talvez a Sociologia foi me dando elementos mais teóricos, conceituais, e também foi criando uma oportunidade de eu poder discutir esse assunto formando outros jovens, né, mais pensantes, mais críticos e mais comprometidos, né, com a emancipação. Eu acho que eu desperto para o tema das mulheres, assim, porque venho de uma família com muitas mulheres e com uma avó que ia transmitindo para a gente desde o início da infância, assim, de que a gente enfrentaria algumas dificuldades pelo fato de ser meninas e de ser mulheres, né? E aí isso foi começando formando em mim, né, uma sensibilidade para saber que algumas dificuldades que eu enfrentaria tinham a ver com o meu sexo, simplesmente, não com nenhuma credencial minha, né? E aí eu vou amadurecendo essa ideia, tenho uma família com mais duas irmãs, uma mãe também muito batalhadora, né? E influências de outras professoras, pessoas que foram me despertando. E acho que vivi, após a maternidade, um momento em que o Brasil e o movimento feminista estava se mobilizando também, né? Eu fui mãe em 2012, e imagino que em 2015 começa um grande movimento, né, que ficou conhecido como a Primavera Feminista do Brasil, né? Então, acho que essa fase também, eu já estava deslocada para esse lugar da feminilidade em função da maternidade, e tive a oportunidade de ver esse movimento de mulheres ganhando força também, né, na luta pela democracia, por uma série de pautas que o Brasil viveu nessa fase. Então é isso, acho que é a profissão, mas é um pouco também a própria condição de ser mulher que me trouxe para esse lugar do feminismo, né? Sem dúvida. E a senhora, dona Carmen, conta pra gente um pouquinho sobre a senhora, que a sua história vai render o programa inteiro, mas conta um pouquinho sobre quem é a senhora. Eu sou natural de Fortaleza, né? Fui criada sem pai, sem mãe, jogada a quem estivesse precisando de mim, ia me buscar na casa da minha avó. Então, sofri todo tipo de violência desde criança, né? Fui abandonada pelo meu pai assim que eu nasci, porque nasci mulher. Aí depois eu fui abandonada pela minha mãe, porque por causa de mim o meu pai deixou ela. Aí o meu avô que foi me buscar e falou que
sangue do sangue dele não ficaria na rua. Aí que o meu avô, hoje eu vejo o meu avô como feminista e nós não sabia, porque ele sempre defendeu as mulheres. Aí cresci, sofri muito, aí aos 16 anos casei, achei que eu ia ser feliz, foi tudo uma ilusão, sofri todo tipo de violência desse marido, tive um marido violento por 13 anos, aí depois resolvi me separar com 5 filhos, recebi muito preconceito, porque naquela época era difícil, todo mundo era apontado, a mulher que era separada era a separada. Ela não podia conversar com a mulher casada, nem com a moça virgem, que era mau exemplo. Aí me afastei de tudo e me isolei, fiquei vivendo só para os meus filhos e fiquei ali. Aí quando eu tive a primeira oportunidade de sair da minha cidade, foi quando eu vim para Campinas. Foi aí onde eu caí, fui vítima do tráfico de pessoas, né? Aí aqui, quando decidiram que o juiz mandou devolver a gente, eu pedi que eu queria ficar. Aí na época a delegada falou que querer ser puta era uma coisa, uma palavra bem pesada ela falou, e ser obrigada era outra. Eu falei, não, eu não quero ser puta, simplesmente eu quero ficar porque aqui é uma cidade grande, evoluída, que eu tenho novas oportunidades. Não sei, mas eu vejo uma nova oportunidade aqui. Então eu quero permanecer, eu quero ficar para trabalhar e mandar dinheiro para os meus filhos, que tinham deixado 5 filhos em Fortaleza, né? Aí fiquei em Campinas, aí sofri, me aplumar, me ergui, me preparei, tive meu próprio salão, aí depois sofri um golpe, meu filho morreu. Eu tive que enterrar meu filho. Quando eu voltei, eu não tinha mais nada. O cara que vivia comigo, achando eu que tinha direito ao marido, né? Tava com 1 ano e pouco com esse cara. Quando eu voltei, eu tinha perdido tudo. Eu não tinha nada. Eu tinha um salão completo. Só que na minha cabeça, eu achei que se eu deixasse esse salão, essas coisas do salão guardadas na minha casa, estava seguro, porque eu morava numa casa de 2 quartos, tinha um quarto vazio. Se eu deixasse no salão, eu voltaria, eu estava devendo o aluguel. Então, se eu deixasse lá, eu não estava preocupada com o aluguel, não tinha 2 aluguel para pagar, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá sem trabalhar, né? Então, quando eu voltasse, eu tinha um aluguel para pagar. Aí, nisso, não tive cabeça, né? Porque completamente a minha cabeça virou. Quando eu cheguei, eu não tinha... Aí foi a primeira violência que eu sofri em Campinas, né? Aí, depois daí... Eu vim, aí tentei me reerguer, não consegui mais botar o salão, fui trabalhar para os outros, aí fiquei sem casa, fui para a primeira ocupação, aí lá quem tocava essa ocupação era homens. Aí vi muita violência mesmo, coisa que eu não quero nem falar, que coisas pesadas eu vi. Aí, mas eu não tinha onde morar, eu tinha que ficar ali porque eu estava, nem só eu, todo mundo que estava ali, não tinha onde morar. Aí, de repente, a gente foi desapropriada. Fiquemos na rua 7 dias, naquela pista da Miguel Melhado Campos. Sem água, sem ter o que comer. Igual zumbi, sem ninguém dar nada para nós. E aí, a gente foi, na 7ª noite, choveu. A gente ficou na chuva. E quando eu vi aquelas mulheres todas embrulhadas com a lona e seus filhos e só a cabeça de fora, eu me desesperei. Eu entrei em desespero, porque estava todo mundo na chuva. Gente, vamos arrumar um canto para levar pelo menos essas mulheres, né? Aí eu achei aquilo, sabe, eu estava ali, mas meus filhos não estavam comigo, né? Eu estava sozinha, mas aquelas mães que estavam com filho, elas estavam mais... A necessidade delas era maior que a minha. Aí os meninos, não, a gente não pode fazer nada. Eu digo, vamos atrás do lugar, pelo menos para levar essas mulheres que tem filho, que tem criança, mulher grávida. Aí até que um grupo de rapazes me ajudou. A gente foi atrás, aí achamos o barracão que estava sendo preparado, o alojamento para construir a escola do Marisa hoje, que hoje é a escola do Marisa, né? Estava sendo preparado. Aí eu falei, vamos arrombar. Estava tudo com cadeado. Quem sabe arrombar os cadeados? Vamos quebrar os cadeados e botar as mulheres dentro. A gente viu pelas brechas, que eram uns espaços grandes, que poderia abrigar algumas mulheres ali com as crianças. Aí levamos as mulheres tudinho para lá, a galera quebrou os cadeados, né? Levamos as mulheres para lá. Aí passou um vigia, não coube todo mundo lá.
passou um vigia e falou que tinha várias casas do Conjunto Habitacional Marisa, do projeto Minha Casa Minha Vida, que estava desocupada. Eu digo, vamos para lá, vamos ver. Aí achei umas casas, era verdade. Aí fomos quebrar as casas. Aí arrebentemos as casas, todo mundo. Aí eu, na época, fui fragada com a marreta. Um repórter me fragou eu com a marreta, quebrando a porta, né? Arrombando a porta. Aí fui a primeira a ser processada na época, né? Aí, Aí eu sei que a gente colocou as mulheres na cidade. Tinha 49 casas abandonadas. A gente colocou todo mundo. Essa que eu fui pega, que eu saí na primeira capa do jornal Já. Na época foi do jornal Já. Aí foi a que era para mim. Era a última casa. Aí eu fui chamada na justiça, tudo, né? Aí fui a primeira a ser despejada. Isso era em que ano, Carmen? 2010. Já era 2010 já. Aí eu sei que aí eu fui desapropriada. A gente foi desapropriada, tudo bem, né? Aí quando a gente foi, eu fui a primeira, eu fiquei sem ter para onde ir. Aí guardei minhas coisas na casa de amigos, tudo, né? Aí uma das mulheres me ofereceu se eu pudesse ficar lá, ela botava o filho dela para dormir mais ela, eu dormia na cama dele, mas eu vou ficar dependendo dos outros. Uma mulher tem 3 filhos, ainda vou, e o marido, é chato, né? Quando é uma mulher sozinha, tudo bem, mas era uma mulher que tinha marido, então onde tem homem é mais difícil para a gente se adaptar. Aí eu fui, guardei minhas coisas e sentei no ponto. Aí passou uma amiga e perguntou, e aí, menina, eu fiquei sabendo da audiência lá com o juiz, vai ser quando? Eu disse, já teve, e aí? Você vai ficar na casa? Eu falei, não, já saí. E você está onde? Em lugar nenhum. Ué, como assim em lugar nenhum? Já fui despejada, não estou em lugar nenhum. Ela disse, pois entra aqui no carro, vamos lá em casa tomar um café. Aí me levou para lá, eu fiquei lá, com 3 dias que eu estava lá, eu saí sem destino. Aí achei o terreno onde a gente mora hoje, né? Cheio de mato. Na frente, bem na entrada, tinha 5 barraquinhas. Aí eu fui lá na senhorinha, conversei, aí a senhorinha, assim, bem bruta, sabe, me tratou muito mal, mas tudo bem, ela já era uma senhorinha, né? Acho que com medo, né? Aí eu falei para ela assim, se eu fizer um barraco aqui para mim, dá alguma coisa? Ela falou, não sei. Se for fazer, faz bem longe de mim. Aí eu fui atrás de uns amigos, né? Eu tinha madeira, pau, telha, né? Fui atrás dos amigos fazer um barraco para mim. Quando meus amigos vieram, você tá doida? Você vai vir para dentro do mato, aqui tem cobra, tem tudo que não presta aqui dentro. Eu digo, filho, mas eu não tenho onde morar. Não sei o quê. Eu vou ter que ficar aqui. Aí eu já tinha cortado o quadrado onde ia ser meu barraco, né? Aí ele disse, não, que é isso, não. Você vai vir para cá sozinho, não mora ninguém, tem 5 barracos lá na entrada, você vai vir aqui pro meio. Eu digo, vou vir para cá. Aí eles, mas você vai ficar morando aqui não tem água, não tem luz. Eu digo, mas eu não tenho nada na vida, eu só quero um canto para mim passar a chuva. Aí, vamos lá em casa. Aí chegou lá e falou para a mulher, não, vai fazer o seguinte, faz esse barraquinho aqui no fundo, e você fica aqui até você se adaptar, quando você se preparar, você vai para o seu cantinho e tal. Eu digo, não, eu vou para lá, eu quero ficar lá, eu vou ficar lá. Se você não quiser me ajudar, tudo bem, eu vou. Aí fui embora. Aí no outro dia tirei todos os colonhão, tirei a raiz, tudo, deixei o chão limpo. Um quadrado, fiz um quadrado de 4 metros. Aí eles vieram, né? Aí você vai querer mesmo ficar aqui, Carmen? Vou. Ele, já que você quer, a gente vai fazer o barraco para você. Mas você sabe, se você quiser ir lá para casa, você tem espaço. Eu digo, não, eu quero ficar no meu canto, porque eu quero trabalhar, eu quero ser dependente, eu preciso mandar dinheiro para meus filhos, eu tenho filho em Fortaleza, tudo. Aí fui avisar as mulheres, avisar a mulherada. Aí eu disse, gente, eu estou em tal canto. Aí levei uma delas para saber onde era, né? Estou em tal canto, lá tem muita terra, só que tem muito mato. Aí as mulheres, não, mas a gente não vai sair daqui não. Eu digo, então, o juiz falou que vai todo mundo sair daqui, ninguém fica. Aí, não, mas a gente vai ficar, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, tá bom, mas se vocês quiserem, tá aqui. Com pouco foi todas despejadas. Olha, poxa. Mesmo local. Todas as mulheres que estavam nas casas foi despejada, das barraquinhas, tudo. Aí vieram tudo lá para trás, atrás de mim, né? Aí a gente foi se agregando, todo se mundo organizando. Ali. Fiquemos todo mundo junto para proteger todo mundo, uma proteger a outra, porque era muito mato, não tinha luz, não tinha água nem nada, né? A gente foi fazendo tudo grudadinho ali, todo mundo junto.
Aí isso a gente ficou quase um ano lá dentro escondido. Quando foram descobrir a gente, já tinha um tempão que nós estávamos lá, as barraquinhas já estavam tudo feito, só que tudo grudado no outro, né? Aí depois, quando foi para organizar a ocupação, eu estava no fundo de todo mundo. Aí eu tive que sair para outro lugar. Aí era só nós mulheres. Aí nós estávamos em 50. Eu falei, gente... Já tinham 50 mulheres? Estava em 50 mulheres. Fora as crianças, dona Fora Carmen? as crianças, só mulheres. Aí, cada mulher tinha 5, 6 filhos. Que nordestino nunca viu povo para ter filho. Tudo nordestino. Aí eu sei que eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar homem mandar na nossa ocupação, porque isso aqui é uma ocupação. Nós mesmos vamos cuidar de tudo. Nós não vamos permitir homem nenhum, e como ninguém tem marido, não vamos deixar ninguém chegar outro homem para querer mandar no nosso espaço. Quem manda é nós. Mas até aí tudo bem, né? Apareceu o cara lá de cima, perguntando quem mandou nós entrar. Eu digo, ninguém, a gente entrou, que nós não tínhamos onde morar. A gente entrou, estava vazio, a gente entrou. Ah, que eu sou responsável, eu sou líder do bairro, bababá, bababá. Eu digo, filho, você é líder do bairro, mas aqui estava abandonado, a gente entrou. Já estamos há mais de um ano. Já era. Ele, então vocês vão ter que fazer um acordo comigo, e a gente não aceitou o acordo. Até que chegou um dia, de tanto ele encher o saco, ele falou que não ia liderar para nós. Eu digo, não, você não vai liderar para nós? Você não falou que é líder do bairro? Pertence ao bairro aqui. Mas vocês não vão ter líder. Não vamos ter líder, né? Então é o seguinte, já que a gente não vai ter líder, eu vou falar para as mulheres agora, se vocês quiserem que eu faça o papel de líder, eu não sou porra nenhuma, desculpa o palavrão, não sou porra nenhuma, não entendo nada, mas vamos ver, né? Se vocês aceitar, eu vou fazer o papel de líder. Mas isso eu achei que ninguém ia aceitar. Você já estava como Já líder. já Achei era que líder. ninguém, sabe? Achei que ninguém ia concordar. Digo, levanta a mão, todo mundo vale como voto. Todo mundo levantou a mão, né? Aí 3 vezes, bom, levanta a mão de novo. Eu disse, e aí? 3 vezes, todo mundo votou, então eu ganhei. Você se negou a ser líder, então eu Você aproveitou me ofereci, a brecha. me ofereci. Então agora eu sou a líder, agora eu mando nessa porra. Sai fora da minha favela, some daqui. Eu digo, se você não falou que nós não somos, nós não vamos ter nada, que não vai liderar, eu digo, acabou, some daqui. A líder agora sou eu. Fala um monte de palavrão, eu não vou falar aqui. Ô, dona Carmen, e hoje quantas mulheres, quantas famílias tem lá na comunidade? 381 famílias. Uau. Tem mais ou menos umas 1.000 mulheres. Uau. Muito bem, eu vou querer saber mais sobre essa história da senhora. A senhora já era líder, né? E continua líder até hoje. Mas eu, ouvindo aqui, né, professora, eu queria aproveitar, dona Carmen, isso tudo que a senhora falou, que tem tanto de feminismo aí, para a gente trazer a primeira pergunta que fizeram para a gente lá nas ruas aqui de Campinas, e essa é uma novidade dessa temporada. A gente vai trazer algumas participações, porque eu acho que tem a ver com o que a dona Carmen falou para a gente. Bom, meu nome é Márcia, eu gostaria de saber, entender melhor, né, o que realmente é o feminismo, o que abrange. E as feministas, né, que se dizem feministas, que fazem todo esse movimento em busca exatamente do que eu queria entender. Pois é, essa dúvida da Márcia é uma dúvida que é comum, né? O que é o feminismo? O que as feministas defendem, professora? Eu acho que feminismo tem que ser, primeiro de tudo, colocado no plural, né? São feminismos. Há muitas vertentes, modos de organização, né? Histórias, dependendo, não só se a gente pensar em nível nacional, né? Mas em nível internacional também, né? As mulheres estão mobilizadas, lutando contra a sua opressão, contra as violências há muito tempo, né? Mas o que há em comum entre todos esses feminismos talvez seja a pauta da luta contra a opressão das mulheres, né? Acho que opressão das mulheres, dominação masculina sobre as mulheres ou ainda patriarcado, talvez sejam 3 termos aí sinônimos, né? Que é o principal inimigo das feministas e dos feminismos, né? A nossa luta é contra o patriarcado, é contra a dominação masculina, é contra a opressão sofrida pelas mulheres, né? Que se manifesta em distintos modos de violência, né? De exploração, de dominação simbólica, né?
patriarcado, as sociedades patriarcais, são essas sociedades nas quais a gente vive, né? Que são, o que é o patriarcado exatamente, professora? É um sistema, né, um sistema social, é uma forma como a sociedade se organiza, onde o elemento masculino, ele é quem detém o poder, todos os tipos de poder, né? Então, acho que quando a Carmen fala, aproveita essa brecha, né, na sua construção como liderança. Porque a mensagem do antigo líder ali, né, do bairro, eu vou abandonar vocês, não vou liderar vocês. E a Carmen, muito sabiamente, muito inteligente, falou, mas nós não queremos ser lideradas por ninguém, nós somos a nossa própria liderança, né? E aí quando ela diz, bom, então saia daqui e agora nós é que lideramos, é justamente uma retomada, né, do poder das mulheres sobre suas próprias vidas, né? Então acho que a luta é a luta contra esse sistema social no qual todo o poder está concentrado na figura masculina, tanto na mão dos homens propriamente dito. Os homens que são, a sua maioria, nos poderes políticos, dentro dos cargos nas empresas, no mercado de trabalho formal, dentro da família, os homens querem ter poder. Então, o poder está nas mãos dos homens, mas está na mão também da masculinidade, da figura do masculino, né? Uma sociedade que se referencia o tempo todo em torno de figuras masculinas, né? E eu acho que a comunidade, né, da Dona Carmen, esse exemplo é muito forte. É muito forte. Porque hoje, né, a gente começou sua fala falando dos espaços de poder, né? A população feminina no Brasil, ela é maioria. Uhum. Nós, em número, somos maior número do que os homens. Mas nos espaços de poder, ainda que a gente tenha aumentado um pouquinho, né? Ainda somos poucas. Sim. E a senhora construiu uma comunidade que se organizou pelas mulheres e para as mulheres. E até hoje, né, Dona Carmen, vocês conseguem se gerenciar e se administrar com essa liderança feminina da senhora e com respeito às outras mulheres. E o quanto isso é revolucionário e é também um exemplo para toda a sociedade, né? A senhora, como é que está a comunidade hoje? Tem escola, tem como é que é lá? Ainda não tem escola. A gente reservamos o espaço para escola e creche. A gente tem garantido que na época foi uma ideia do Chorão, que nós tínhamos que deixar a área vazia para escola e creche. A gente deixou. Então, a área está desenhada, destinada a escola e creche, né? A gente quer escola e creche na nossa área, que não tem ainda. Uhum. Mas está organizada. A gente venceu. Vencemos a justiça, vencemos Aeroportos Brasil, vencemos tudo. Todos os obstáculos que veio na nossa frente, que veio tudo que você imaginar de ruim, veio para nós. Só liminar, vieram 9 liminar para nós. A gente venceu essas liminar. Então, hoje, acabou a violência, homofobia, o racismo, o machismo. Hoje, os homens respeitam as mulheres. Os homens até ajudam as mulheres quando as mulheres estão... Qualquer tipo de violência, hoje os homens entram. Outros homens que chegam, eles já dão um jeito de avisar que ali não pode ter violência contra a mulher, que a mulher é prioridade e tal, né? Então... Hoje eu sinto que nós somos vencedora. A gente venceu. Porque em 2013 jogaram, acho que vocês lembram, jogaram 3 mulheres mortas na nossa pista, na nossa rua. Na pista principal onde passa o ônibus 191, né? Que na época não tinha ônibus ainda. Mas foi para intimidar nós. Aquelas mulheres que morreram em 2013 foi recado para nós mulheres. Porque os caras falavam que nós não podíamos tomar de conta de uma favela. Porque quando eu decidi, ninguém fala mais alto que nós aqui, é nós. Nós somos a palavra aqui dentro, é nós que decide, não tem que ter homem aqui dentro. Então, não vai ter homem aqui mandando em nada. Aí, veio os problemas, né? Veio as ameaças, deram 18 tiros na minha porta, me intimidando. Eu fiquei 1 ano sem poder morar lá, só ia lá quando tinha evento, ia acompanhada com bastante gente, porque eu fui ameaçada, né? Fui ameaçada aqui na época. Saiu uma ordem que era para me matar. E quando foi feito aquele primeiro documentário que foi feito lá, eu fui com um encontro internacional de professores. E eu mandei um recado na época para o Obama. E fui respondida, né? Eles responderam o meu recado, ainda hoje eles acompanham nós. Aí, quando aconteceu isso, que a gente chegou na favela, na época,
Tava cheio de polícia. Tinha muita polícia. Até hoje eu não sei quem chamou a polícia. Se foi a Unicamp, se foi a imprensa, não sei quem foi. Mas tinha muita polícia, até o helicóptero estava na área, né? Aí tinha muitos professores internacionais lá, né? Depois surgiu um comentário que não podia mais me matar. Que talvez me matar poderia ser um tiro no pé. Porque tinha dado uma ordem que eu tinha me matar. Que era para me matar. Então, no dia que eu fugi de lá dentro do porta-mala de um carro, foi invadido todos os barracos, na época era só barraco, todos os barracos foram invadidos me procurando. Aí não me encontraram, deram 18 tiros na minha porta, que aqueles tiros seriam para mim, né? Aí eu fui, deixei as mulheres lá e fiquei longe, cuidando da favela por telefone, tudo de longe. Aí quando teve a gente foi lá, que eu voltei com a galera, né? Inclusive o pessoal internacional, com a imprensa daqui do Brasil, e com a imprensa alemã e com o jornal Imexstein, né? Lá dentro. Aí foi onde surgiu um comentário que os caras tinham suspendido de me matar. Não podia me matar, que poderia ser um tiro no pé. Aí calmou daí. Mas antes disso, teve muita violência. Ô, dona Carmen, agora a senhora falando tudo isso pra mim, eu fico pensando assim, quando que a senhora descobriu que a senhora era feminista? Nem sei. A senhora parou pra pensar nisso já? Não parei, porque assim, hoje eu vejo que tudo que o meu avô falava está acontecendo. Eu fui criada, preparada para o futuro. Meu avô falava que no futuro, na época não tinha palavra LGBT, não existia essa palavra. Né? Meu avô morreu tem 30 anos. Aí meu avô falava que esse povo, eles iam ter o espaço deles, iam ter direitos, eles iam ter nome e sobrenome. Então, se nós, na nossa família, tivesse alguém assim, que fosse homem, e virasse, o homem quiser outro homem, aí chamava macho e fêmea, né? Aí não tinha palavra, era macho e fêmea. Naquele tempo não tinha noção, isso lá na roça, né? Aí o meu avô falava isso, né? Aí ele fazia aquela roda com a gente e falava, a mulher está em primeiro lugar. Então eu fui criado o quê? Meus tios já saíam com a cueca na mão, lavada para estender. Nós não tínhamos obrigação de ver cueca de homem. Sapato, nós não lavava a roupa dos nossos tios. Eles tinham que lavar. Se eles quisessem que nós lavássemos, ele tinha que nos pagar. Por que ele não podia lavar? Quando meu avô matava porco, o porco já vinha para a cozinha todo cortado, lavado. Iam pescar, o peixe já vinha tratado no ponto de cozinhar para facilitar para as mulheres. Então, hoje eu vejo meu avô como feminista. Verdade. Como ele chamava, dona Carmen? Abelardo de Souza. Abelardo. Aí, eu vejo hoje assim, que sem existir o feminismo, ele era feminista. Sem então, dúvida. Todos nós da nossa família, eu acho que somos feministas. Ou teve uma mãe feminista, né? Sim. Provavelmente, né? Uma bisavó. Teve tanta coisa do meu avô falando, né? Ele dizia, então, quando surgiu um da família, se você encontrar alguém que é macho e fêmea, que o bichinho não tinha palavra. Naquele tempo também não tinha palavra, né? Mas ele... Aí vocês têm que respeitar. Eles têm que ter um respeito, por aquela pessoa que ele continua sendo homem. Ele não deixa de ser homem porque ele gosta de outro homem. Ele continua sendo homem. Você tem que respeitar. Então, a mulher que gostar de outra mulher, ela também continua sendo mulher. Então, ela tem direito ao respeito. E tem gente que até hoje não aprendeu então, isso ainda, né? Tudo que fazia com a mulher era violência, entendeu? Isso assim, você chega em que sua mulher não varreu a casa, pô, não varreu essa casa, isso é muito feio, isso é ruim. Aí não tinha também essa palavra machismo e feminismo, né? Mas hoje eu entendo que ele estava preparando nós para o feminismo. Já foi criada dessa forma, feminismo, né, dona? E sabe, naquele tempo eu não entendia, né? Porque o meu avô era analfabeto. Nunca foi à escola, meu avô foi ex-escravo, né? Meu avô tinha uma longa história. Eu tenho vontade que, se eu pudesse escrever, eu escreveria um livro com a história do meu avô. Porque ele tem muitas histórias, sabe? Ele alcançou escrava sendo morta pelos patrões, sabe? Ele tinha uma longa história de vida, sabe? Aí meu avô não tinha documento. Meu avô só tinha carta de alforria. Era o documento do meu avô. Era carta de alforria. Gente, Carmen. Incrível, né? Aí, assim, a gente sabe... Então, eu vejo assim, que eu fui preparada para hoje. Eu fui criada, preparada para hoje. Aí, quando eu comecei a ver as violências, eu sofri violência um tempão. Aí o pessoal, ruim com ele, pior sem ele. Aí, aquela palavra começou a me incomodar. Não, assim, eu não vou viver a minha avó, a minha filha. Quando a gente se casa, a gente é por isso mesmo, a gente tem que passar por isso. Eu, não, vó.
eu não vou passar por isso, não. A senhora apanhou do meu avô? Não, seu avô é diferente. Eu digo, não, Que mas era o então... Abelardo. Sim, a senhora não sofreu dele, né? Aí a senhora quer que a gente normal. sofra. Aí ela dizia, minha filha, mas muitas mulheres sofrem porque seu avô também era um sofredor, aí ele era diferente e tal. Eu digo, diferente, né? A senhora não apanhou, né? Por isso que a senhora quer que a gente... Aí eu brigava, mas a minha avó, quando ela dizia que eu não tinha que me separar, né? Eu dizia, eu vou me separar, eu vou me separar, eu vou me separar. E botei na cabeça e me separei. Aí pronto, aí resolvi ser sozinha. Aí fiquei um tempão sozinha. Quando eu arrumo um marido, é um ladrão, me rouba tudo. Pode. Acontece, né, dona Carmen? Mas Infelizmente. aí, quando eu comecei a ver aqui as violências na comunidade, quando começou a aparecer os homens, as mulheradas começou a se casar, né? Aparecer os maridos, todos com marido, não tinha homem na comunidade, todo mundo muito alegre. Parecia aquilo, todo mundo alegre, aquele marido, aquele homão. Quando se envolvia com o cara é um opressor, um espancador de mulheres. Aí eu, pô, gente, a gente sofreu tanto que a luta por moradia é uma luta tão pesada. E a gente ainda tem que sofrer violência. A polícia todo dia derrubando nossos barracos, quando descobriram nós lá. Todo dia, a polícia derrubava barraco. Derrubava, não fazia, até ir para a justiça. Aí, eu sei que aí eu comecei a ver aquilo, né? Eu digo, não, gente, a gente não pode aceitar isso, é violência. Nossa, quanta violência, a mulher levando murro, levando chute. Aí eu digo, não, a gente tem que interferir. Aí chamei uma amiga, né, e comecei a observar, né? Onde tinha um bate-boca, a gente estava ali por perto para ver. Aí, nossa, quando a gente viu as próprias mulheres, achava ruim. Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vá pro inferno, sua desgraçada. Você quer apanhar, vai apanhar longe daqui. Aqui você não apanha, não, sua peste. Aí você quer apanhar, vai embora. Nós botamos muitos casal para ir embora dali. Por conta da violência. Por conta da violência. Ou você separa do cara ou você vai embora com ele. Vocês tinham que cuidar, né, de E manter era a comunidade exemplo, né? segura, era né, dessa... dessa... exemplo também, né? E porque tem, era sim, só nós. claro. Aí, na verdade, a gente nem entendia, até aí, a gente nem entendia o que era... Violência. Assim, não violência, assim, vamos supor... Defender as mulheres, a gente nem sabia que era feminismo. Né? A gente começou a defender as mulheres porque a gente não aceitou aquilo ali. E as outras mulheres também concordaram. Não vamos aceitar. Digo, gente, vocês podem viver sozinhas, vocês têm capacidade de ser solteira, de viver só. Nós não precisamos mais de homem. Tem emprego para nós. Nós estamos numa cidade grande que tem emprego para todo lado, gente. Vocês não estão mais no Nordeste. Foi difícil botar na cabeça das mulheres que elas tinham que trabalhar, que elas não estavam mais no Nordeste, elas estavam na cidade grande, cidade evoluída, que as mulheres tinham oportunidade. Então, nós tínhamos que ser dependentes. Então, para nós ser dependentes, nós tínhamos que trabalhar. Porque tem isso, né, professora, né, nesse sistema patriarcal que a gente vive, que muitas vezes a existência da mulher tem que ser validada por um homem, tem que ter um companheiro, né? A gente ainda passa por isso. Passa, mas também eu fiquei ouvindo a fala da Carmen, o relato dela sobre o avô, né, como uma figura que semeou aí dentro de você, né, esse sentimento de feminista, que depois você vai canalizar isso como um movimento de organização das mulheres, mas que surge antes, né? E aí eu acho que vale a pena a gente também voltar à pergunta da Márcia, né, sobre o que é o feminismo, contra o que o feminismo luta, para a gente entender também que não se trata só de uma luta que fica no campo dos discursos, né? Então, lógico que os discursos também constroem práticas, os discursos também são práticas, mas o patriarcado, né, a dominação masculina, ela se manifesta também na forma como a gente se organiza materialmente, a forma como os trabalhos são divididos, a forma como a gente ocupa os espaços de produção, de poder, né? Então, eu me lembrei de duas coisas muito bonitas a partir desse relato do Abelardo, da Carmen sobre o avô dela. Que a Angela Davis, que é uma autora, né, muito reconhecida no campo do feminismo, ela relata que nas senzalas, né, na América do Norte, no período da escravização, né, dos negros, das negras, era um lugar onde prevalecia bastante igualdade na divisão sexual do trabalho. Né? Então, as pessoas escravizadas já eram tão aviltadas na sua humanidade, por estarem na condição de mercadoria, né, de objeto, que nas relações interpessoais, nessa família reconstituída na senzala, ali era um espaço de humanização das relações.
Então, as relações eram muito mais igualitárias entre as pessoas negras escravizadas no período ainda da escravidão do que na Casa Grande, né? E eu acho que isso pode ser quando você conta essa história do seu avô, do Abelardo, ele sofreu muito, ele foi sensibilizado e ele já entendia que os trabalhos tinham que ser divididos, por que a mulher tem que ficar fazendo tudo e ainda ser xingada, ser maltratada, né? Acho que já mostra como a mudança também do feminismo tem que passar pela mudança na forma como a gente se organiza materialmente. Não basta o discurso só e a militância que muitas vezes, né, a juventude faz por rede social. Sim, isso tudo é autoafirmativo, é importante, eu acho, educa também, faz parte né? do processo. Mas se a gente também não for capaz de mudar a forma como a gente organiza as nossas relações de trabalho, de ocupação dos espaços de poder, desde a comunidade até o país, né? Se a gente pensar a organização, não só na comunidade Menino Chorão, como um modelo, mas se essa forma como vocês se organizam fosse contaminando outros espaços, que lindo seria, né? Porque é um espaço onde vocês preservam essa relação de igualdade nas relações de poder, né? E de não violência contra a mulher. Hoje né? nós temos então isso é o feminismo, de, gênero, de fato, né? Hoje nós temos igualdade de gênero, igualdade racial. Aí eu falo para as mulheres, gente, somos vencedoras. Hoje, quando tem evento, os homens também vão para a cozinha. Na nossa cozinha não vai só mulher. É isso. Homem também vai. Agora no Natal até postei no Facebook várias fotos. Os homens também na cozinha, que a gente até gosta, porque é um exemplo para os outros. Você viu que foi tema do Enem, Carmen? Tema de quê? Foi tema da prova do Enem, essa questão mesmo. Nossa, isso que vocês estão fazendo, de uma revolução na forma como vocês organizam a divisão do trabalho, isso eu acho que é o modelo, né, o ideal que a gente tem que seguir para continuar conquistando os direitos, né? E a professora falou, né, das redes sociais, eu vi também um memezinho, não exatamente um meme, mas falando exatamente isso, que nada adianta ficar falando sobre feminismo nas redes sociais se sobrecarregar a mãe com os trabalhos domésticos, né? Porque a gente então, lá é tudo dividido. Lá na comunidade você encontra homem lavando roupa, você encontra homem plantando no jardim, entendeu? Aí eu vejo, eu acho bonito. Mas eu não falo nada para que eles se sentem. Também não pode. Aí eu não falo nada, mas eu acho bonito ver um casal que os dois, assim, sabe? O cara tá ajudando a mulher. Muito bonito. Tem cozinha que a gente chega, o cara tá lá lavando a louça, tem dia que o homem tá cozinhando e a mulher já tá cuidando da casa. Isso é legal, aí eu fico satisfeita. Eu não falo nada, mas eu fico feliz. Porque eu vejo que o negócio evoluiu, deu certo, né? Lá a gente já as mulheradas fez até greve de sexo, que eu acho que vocês sabem. Eu me lembro fez dessa até fase. Greve de sexo, porque os homens estavam muito terríveis, não queria. E você acredita que essa greve de sexo foi que resolveu a situação? Acredito! Porque foi incrível. Assim, a gente já tinha feito tudo, já tinha conversado com os homens, já tinha batido, porque teve uma época que a gente batia nos homens, porque os homens enfrentavam nós, a gente chegava lá, estava tendo uma violência, espancando a mulher, aí o cara vinha pra cima de nós metia Vocês enfrentavam eles também. Nós também metia um murro, sabe? Metia do jeito que ele batia na mulher, nós batíamos nele também, sabe? Mas porque o cara enfrentava nós. Sim, claro. Aí, eu sei que depois disso, né, a gente, de repente, do nada, eu fui para uma reunião na época, foi Marcha Mundial das Mulheres. Aí lá eu fiquei sabendo que o homem pegar a mulher à força era violência. Sim, e eu não sabia. Estupro conjugal é uma das instituições aí, mais antigas do Brasil. Eu não sabia que isso era violência. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu chamei as mulheres e só tinha 5 mulheres na reunião. Elas veio 5 mulheres, 6 comigo. Aí eu falei, gente, então vamos usar isso contra eles. Eles estão muito violentos, vocês não querem se separar. Então, para evitar separação, mais briga, vamos usar isso contra eles. Se eles se casam, vocês não dá para eles. Vocês não dá. Então, se eles insistirem a obrigar, é estupro. Quem é que quer responder o estupro? Homem nenhum. É verdade. Aí, nossa, mas marido, eu expliquei o que eu ouvi, tudo, que né? Estupro Aí, conjugal. nossa, sério? Eu digo, é estupro, sim. Aí as mulheres, agora sim, né? Aí essa conversa se espalhou, né? Só tinha 5 mulheres. Se espalhou de uma tal maneira, de repente, um monte de homem me enquadrou, me intimou. Sua vagabunda, falou um monte de palavrão comigo. Aí eu, sem saber de nada.
Aí eu disse, o que foi que houve? As mulheres não querem fazer sexo comigo por causa de você. Você fica botando coisinha na cabeça das mulheres. E eu, sabe, fiquei voando, né? Porque eu não estava sabendo, né? Aí disse assim, você tá achando o quê? Que a gente quer você? Você é feia, gorda, por isso que você não tem marido. Que quem te quer? Aí foi daí onde surgiu o grito, mulher bonita é mulher que luta. Não sei se vocês já viram em várias camisetas. Aí eu respondi, mulher bonita é mulher que luta. Olha, Carmen, veio dali. Aí os caras... Aí as mulheres correu as mulheres quando souberam, correram tudo, dizendo, mulher bonita, mulher que luta. Aí gritou todo mundo. Aí é o nosso grito de guerra hoje, né? Mulher bonita é mulher que luta. Olha isso só. mesmo. Aí eu sei que aí pronto, né? Aí quando de repente chegou a TV Gazeta na época, né? Para fazer uma matéria sobre nós, sobre isso. Por que as mulheres estavam de greve de sexo e eu não sabia Como responder. falar A gente tem que agora? usar todas as armas na Eu não revolução, sabia, né, eu dona não tava Carmen? sabendo. Aí sei que mandei chamar as mulheres veio, um já levou um cacete na frente das câmeras. Aí eu sei que a mulher, não, vamos assumir, é isso mesmo, tá todo mundo de greve mesmo. A mulherada inteira ficou Aderiram. de greve da A comunidade estratégia inteira. Todo mundo ficou sabendo, aí todo mundo fez a mesma coisa. Eu não sei se até hoje eu não sei se elas se combinaram ou se foi alguma Uma coisa, coisa que eles mais fizeram. espontâneo, né? Eu não entendi até hoje se foi Mas deu isso. certo. Deu muito Você certo. montou ali Aí uma foi daí que os tática. homens Entraram pararam na linha. e passaram a ser mais manso, né? Que Uhum. homem é bicho violento. E quando ele entra dentro de uma casa mais uma mulher, pronto, ele se sente o rei, Sim. né? O rei. Ele manda em tudo. Ali dentro, pronto, ele mata, esfola, faz e acontece, e tem que ficar por isso mesmo. Só que na nossa comunidade Não. é diferente hoje. Muito bem. Mudou muito, mudou bastante. E eu me sinto feliz, eu me sinto... Como na época que eu mandei as mulheres escolher se eu era líder, eu dei a minha palavra para elas na época. Gente, eu não sei nada, não entendo nada, fui atrás de alguém que sabe de alguma coisa para nos ajudar. Mas eu prometo para vocês que nós não vamos sair de qualquer jeito como a gente saiu das duas ocupações. Muito bem. E hoje a gente está lá esperando o título de posse, quer dizer que eu cumpri com a minha palavra. Com né? Sem certeza. dúvida. Então, hoje, se eu for embora ou se eu morrer, eu morro de cabeça erguida. Uhum. E eu ensinei aquelas mulheres a ser batalhadoras, trabalhar, viver do seu próprio suor. Ainda hoje, as mulheres que chegam, a gente inventa uma oficina ali. Aquela oficina é exatamente para preencher, porque hoje vem mulher direto. Ali não tem violência. Mas o tempo todo a gente recebe mulheres de outros estados vítimas de violência. Porque Direto. vocês acho que viraram uma referência Sem de dúvida. acolhimento, A gente recebeu né? os Anunnami, E Yanomamis. Yanomamis. a gente recebeu em 2019 uma turma. É mesmo? 5 famílias. Fugiu de lá e veio parar aqui. Aí tinha um que não ficava vestido nem a pau, um meninozinho, a gente vestia a roupa do menino e tirava. Porque lá eles ficavam pelados, o menino tirava, toda hora o menino tirava a roupa. Aí foi uma Se tormenta. adaptar aos Aí a hábitos. gente já sabia o que estava acontecendo. Entendi. A gente só não tinha o poder de ir lá E para ajudar, sim, né? Mas a gente mas já ajudou sabia. aqui, né? Aí Aqueles que depois chegaram. foi vindo mais. Eu sei que de lá daquela cidade veio bastante gente. É porque a gente tem alguma parceria com algumas empresas e essas empresas levam para longe, sabe? Para a construção civil, né? Eles levam e tem alojamento. E as mulheres que sabem trabalhar, viu? É. As mulheres trabalhadeiras, cozinheiras. Tem uma que sabe até fazer tijolo. Veio olha uma só. que sabe fazer tijolo. Outra sabe fazer telha. Aí as mulheres super inteligentes, queria que você visse. É, porque como assim, lá na comunidade Minho Chorão, eles também se organizam, né? As nas suas primeiras casas comunidades. foi as É. mulheres que construíram, né? Que nós tínhamos grandes mulheres pedreiras, que infelizmente hoje a gente não tem mais, mas elas foram para o melhor, que foram trabalhar para a construção civil e tem o salário delas, tem o cantinho delas. Tem várias casas no Menino Chorão fechada, mas porque elas foram para essa empresa que levou elas para Santa Catarina e elas não querem vender as casas, porque elas não têm casa lá, elas estão de aluguel, né? Sim, sim. Então, elas pretendem, a qualquer momento, se elas saírem da firma, alguma coisa, Elas elas não têm conseguem para pagar o onde cá, aluguel, né? né? elas têm para onde vir. Aí as casas são alugadas, mas o aluguel é 200, 300 reais. E um aluguel certo não é isso, né? Sim, Casa de é. 5 compra por 300 reais só para não Só para não manter. tá Pra manter. fechada, sabe? Aí hoje a gente fica feliz, porque as mulheres evoluíram muito ali na região, viu? Aí quando a gente fez o apitaço, a gente distribuiu na época 5.000 apitos. E combinou na época para as mulheres que a gente fez uma manifestação, e não foi muitas mulheres, aí a gente ficou sabendo que os caras lá de cima oprimiu as mulheres, que se as mulheres fossem para a manifestação, que foi quando mataram as mulheres, iam ser todas punidas. Aí elas já com medo que tinham matado 3, né? Era recado para nós, não foram.
Aí, o que aconteceu? A gente passou no dia seguinte, a gente ficou sabendo, passou no dia seguinte, marquei um horário delas apitar ao mesmo tempo, né? Aí ela, todas Mas a as sua mulheres, criatividade... todas pra, as mulheres né, apitou ao mesmo driblando, tempo. né? Aí foi aí onde apazigou o bairro todo. Agora a região inteira não pode mais ter violência contra a mulher. Muito bom. Aí a região inteira, não é mais só Só o Menino Chorão. todo o A entorno região do Respeito. Cangumbela inteiro, mulher não pode mais sofrer violência doméstica. Muito bem. Parabéns, Vamos para mais uma Carmen. pergunta? Olha só, a gente tem mais uma perguntinha aqui para a gente já ir para o final do nosso programa. Vamos ouvir mais uma pergunta. A minha pergunta era mais em relação ao papel da mulher negra também no feminismo, porque a gente pensa em feminismo e a luta das mulheres, mas normalmente está relacionada à mulher branca, né? Os direitos que a luta que elas fizeram, mas as mulheres negras não participaram tanto no começo. Professora, a gente até já pincelou um pouquinho aqui sobre questões raciais, até a partir do relato, né, da dona Carmen. Verdade. Mas como é que é? E eu lembro lá também no início a senhora falando dos feminismos. Tem essas diferenças entre raça? Como é que isso funciona? Sim, quando a gente pensa feminismo no plural, né, talvez essa atenção à diversidade dentro do movimento feminista seja uma das grandes contribuições da organização das mulheres negras, né? As mulheres negras são as que chamam a atenção, primeiro de tudo, que o feminismo histórico, né? Da primeira onda, da segunda onda, né? O que aparece na literatura assim, historiográfica como os movimentos feministas são divididos em ondas, né? Sim. É uma forma da gente tentar periodicizar, né, esse movimento. Era um movimento das mulheres brancas, das mulheres das elites, em torno das liberdades civis, dos direitos políticos, né? E as mulheres negras é que começam a chamar a atenção, né, de que o recorte racial ele é importante para entender também as opressões sofridas pelas mulheres, porque o tipo de opressão que vive uma mulher negra é uma sobreposição de vários sistemas de dominação e de exploração, porque além da opressão que vem pela sua condição de ser mulher, vem também pela cor da sua pele, pela construção racializada, né, da nossa divisão social, né, numa sociedade que tem um passado escravagista. Então, a questão racial a raça é um marcador social importante para a gente entender também as opressões de gênero e essa é uma contribuição fundamental do feminismo negro, né? O que a gente chama da interseccionalidade, né? O feminismo negro vai falar muito de que é preciso pensar interseccionalmente sempre o que é ser mulher, né? Então, o feminismo negro, ele revolucionou, né? Eu acho que a história do feminismo na medida em que chama atenção para essa sobreposição de sistemas de opressão, no mínimo 3, o capitalismo, o racismo e o patriarcado, né? Então, é necessário levar em consideração o tempo todo a imbricação, o nó que se forma entre esses 3 sistemas, né? As desigualdades de classe, de sexo e raciais. Até porque, né, aproveitando mais uma vez, né, todos os relatos que a dona Carmen nos trouxe, não dá para você, assim como, né, as pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes, né? Eu, como uma mulher branca, tenho, né, a minha perspectiva que é totalmente de uma mulher, né, sou branca, classe média, né, de uma mulher negra que é mais periférica, que tem uma condição social. E isso é muito importante porque, né, mais uma vez, às vezes, algumas pessoas têm a impressão desse feminismo acadêmico, que é muito no discurso. Verdade. Embora a dona Carmen seja aqui, né, a prova de que o feminismo, ele se dá na prática, se dá na vida real. Mas quando a gente está falando dessas discussões, às vezes as pessoas têm mesmo essa impressão, até de que o feminismo eu acho que isso já mudou um pouco, mas que é uma discussão um pouco mais de elite. Quando, na verdade, o feminismo, na sua essência, tem que estar arraigado com essas questões sociais e de raça, né? Com certeza. Eu acho que o feminismo negro traz para o chão, né? Traz para esse aspecto mesmo da organização social, né? E não só no plano do discurso, né? E permite que o feminismo se popularize mais, né? Nesse sentido também. E esteja mais sensível a outras formas de discriminação, de sobreposição de opressões, né? O feminismo é um movimento de mulheres contra a opressão, mas há muitas mulheres e movimentos de mulheres que são feministas, como é a prova do Menino Chorão e a história toda que a Carmen contou e das outras mulheres
que você foi organizando dentro da comunidade, que talvez não estivessem desde o início imbuídas desse rótulo, sou feminista, estou fazendo, né, um protesto feminista, mas eram na prática, né, como você colocou. Então, tem movimentos de mulheres, tem mulheres que se organizam, que têm uma agenda feminista, da mesma forma como tem também movimentos de mulheres conservadoras, sem dúvida, antifeministas, sem né? dúvida. Então, é necessário a gente perceber isso também, que o feminismo, a gente se educa também através do feminismo, né? Porque é muito fácil da mulher reproduzir essas opressões, esses preconceitos que são contra ela própria, assim, né? Aderirem a pautas conservadoras, daí fica com medo das feministas porque elas viram, ao invés do inimigo ser o patriarcado, vira o próprio feminismo e as feministas as suas inimigas, né? Então, corrompe, né, a própria solidariedade que a gente precisa ter, né, a empatia, a sensibilidade, a sororidade, que é essa amizade fraternal entre mulheres, né? Então, eu acho que é importante, é importantíssimo mesmo a gente estar atento a essas diversidades, né? E reconhecer o nosso lugar dentro da luta das mulheres. Como mulher branca, também de classe média, eu sei que o que eu vivi ao longo da minha vida sendo mulher foi uma vida poupada de muitas violências, quando a gente compara com a história que a dona Carmen relatou aqui, né? Então, a gente tem que estar ao lado dessas mulheres que estão levando nas costas a nossa sociedade há alguns séculos, né? Sem dúvida. E a dona Carmen é a prova também de que o feminismo é luta, é resistência e sobrevivência, né, dona Carmen? Porque tudo isso começou com, né, a luta para sobreviver, para existir, né, dona Carmen? Luta para viver, para existir, a luta por moradia, né, igualdade de gênero, igualdade racial, que a gente não tinha, né, hoje temos, mas a luta foi isso, a gente teve que ir para cima, né, teve que lutar e bater de frente com os opressores, né, bater de frente com eles para poder a gente ter uma outra história, né, porque senão nós seríamos mais uma vítima, né? Como muitas mulheres já foram vítimas, como eu fui vítima, 13 anos de violência, porque assim, quando eu estava sofrendo violência, eu não tinha noção que era violência aquilo. Ali eu estava passando por tudo aquilo, para mim eu achava que era normal, que muitas mulheres falavam, mas marido e mulher é assim mesmo e tal. Quando eu comecei a sentir que eu não queria aquilo, não era certo, eu não aceitava aquilo, aí que eu comecei para frente, aí fui, a minha tentativa de mudar, olha onde eu vim parar, do Ceará, vim parar em Campinas. Mas a luta é essa, mas a gente tem que ir para cima, a gente não pode ficar só, sou feminista, eu só vou para o movimento ali que está tendo uma manifestação, vou lá. Não, cadê vamos ver aquelas mulheres, aquela vizinha que tá, como é que ela tá com o marido e tal. Tem mulher que nem aceita a gente perguntar como é que tá seu marido. Tem mulher que não gosta, mas é uma obrigação nossa. Que aí a gente sabe, se ela não estiver bem com ele, a gente sabe, pelo que ela falar, dá para ver. Aquela mulher que chega machucadinho aqui, machucadinho ali, vamos lá, vamos visitar a casa dela, vamos tomar um cafezinho à noite, né? Que ninguém gosta de tomar café à noite na casa de ninguém, né? A gente vai, as mulheres vão visitar à noite, visitar as mulheres, porque a gente sabe que os dois estão em casa. Aí se a gente sabe que os dois não estão em casa à noite, a gente vai um dia que esteja os dois em casa, para ver a situação. Aí só no olhar de um para o outro a gente sabe que não está bem. E esse olhar de observar, né, do coletivo é que também é tão importante, que às vezes nessa sociedade também tão individualista faz com que a gente não enxergue, né, o outro e não coloque o feminismo na prática. Bom, infelizmente a gente está com o nosso tempo contadinho já, a gente tem que terminar, mas eu queria, professora, que você dissesse aí as suas considerações finais para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de aprender o feminismo na prática, né, eu acho que estar ao lado de pessoas como a Carmen, a gente sai mais encorajada, né? Então, foi uma satisfação estar aqui, obrigada. Espero que alcance outras mulheres, que toque outras mulheres, né? E outros homens também, né? Que entendam que a violência é inaceitável, né? Que mulher não é um ser inferior, né? Que a gente merece o nosso direito à vida e a todos os direitos que qualquer ser humano tem.
Muito bem, muito obrigada, Eu professora. agradeço. Dona Carmen, suas palavras finais para o nosso Obrigado programa. pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa ocupação e falar também que não é só as mulheres da periferia que sofrem violência, não. As mulheres social que têm uma outra vida, sabe, um outro nível, elas também sofrem muito. A gente recebe muitas mulheres que estão sofrendo grandes violências e elas vão lá só para conversar com a gente. E é muito sério também o assunto. Vocês acham que é só lá na periferia que sofre violência? Não. Dentro de um prédio de luxo, de um apartamento de Infelizmente, luxo, numa casa de praia, as mulheres sofrem cada tipo de violência que se eu for falar o que eu já ouvi, vocês nem acreditam. Então vamos olhar mais para nossas companheiras, nossas mulheres. A gente tem que dizer, eu sou feminista, eu estou na luta, não ficar só em movimento não, só onde está o movimento, aquela manifestaçãozinha não, é pegar na mão delas e tamo junto. Tamo junto porque deve talvez a sua vizinha esteja sofrendo violência e você não sabe. É verdade. Porque devagarzinho você tira, vai fazer uma visitinha à sua vizinha, conversa, procura como que está o marido, mesmo que ela não goste. Vamos olhar para nossas companheiras que tem, enquanto a gente está aqui conversando, quantas mulheres não devem estar sofrendo violência? Muitas mulheres sofreram, infelizmente, De nesse violência. período. Então a gente tem que observar muito isso. Às vezes é uma vizinha. Fica mais perto do que a gente não imagina, sabe. né? É verdade. Talvez dentro da sua casa, É verdade. você não sabe. Então, vamos olhar melhor para nossas companheiras mulheres, né? Tem um grito que diz, né? Sozinha eu vou bem, mas juntas nós vamos melhor, né? Melhor. E é isso E as mesmo. mulheres brancas também sofrem grandes violências, sim. assédios, são Infelizmente. muito assediadas, elas também sofrem muito, não é só as pretas, não. As mulheres brancas também sofrem, viu? Sofrem muito. E às verdade. vezes sofrem calada, porque acham que ela é branca, ela não sofre falar, né? violência e ela não pode falar nada, porque ela é branca. Descer do salto, né? Pois é, não pode descer do salto, mas vamos nós, mulheres, olhar para aquela companheira. Vamos dar força para aquela companheira que estiver precisando. Vamos juntas, né, Dona Carmen? Vamos juntas, né, Vamos. professora? Dona Carmen, muito obrigada pela sua participação. Professora Estela, muito obrigada também pela participação. E esse foi o nosso primeiro episódio do Entre Elas, o videocast aqui da Educa TV. Muito obrigada também pela sua companhia. Semana que vem eu te espero com um novo tema. Nesta temporada, todos os temas são do universo das mulheres, com discussões muito importantes. Por isso, participa com a gente, manda uma mensagem para cá, segue a Educa TV nas redes sociais e, claro, no 12.2 para Campinas e toda a região. Eu sou Lilian de Souza e a gente se encontra no próximo programa. Até mais! Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.